A primeira questão, por exemplo, qual é o tema daqueles textos? O que vocês responderam? Vocês que estão aqui, né? Que eu vi todas as respostas. Teve gente que colocou os nomes dos 2 lugares. Teve gente que colocou os nomes dos 2 lugares e fez uma frase completa, né? Ah, o tema desses textos é falar sobre tal e tal lugares na cidade de Salvador, tal, tal, tal. Mas vejam, eu não quero saber qual é o título daqueles textos, né? Se nós formos considerar como se fossem 2 textos, talvez fosse cada um dos textos tivesse um título que é o nome do lugar sobre o qual o texto está falando, né? Mas o tema não é o título, o tema não é o assunto do texto, o tema é o assunto geral, é sobre o que o texto está falando. Então, quando vocês tentam me dar aquela resposta assim, uma resposta completa que parece bonitinha na hora da prova, isso acaba atrapalhando. Porque na hora de escrever a resposta, vocês enrolam e não estão colocando ali o que é realmente o tema. Então, vamos pensar bem direto ao ponto, assim, vamos ser bem específicos. Esses 2 textos, eles saíram da onde? Da onde vocês acham que eu tirei aqueles 2 textos ali? Professora, assim, o conteúdo da prova em si ou a temática que o texto demonstrava, ou as imagens, tudo, ou o texto em si? Tá, vamos lá. Primeiro, quando eu estou falando de texto, eu estou falando do texto como um todo. Tanto o que está escrito ali na língua inglesa, né, nas palavras, no vocabulário, mas também eu estou falando de toda a composição. Então, a imagem, o uso das diferentes letras, o uso das cores, tudo isso faz parte do texto. Então, aquilo ali, aquela composição textual, é um texto só. Sobre o que esse texto estava ali está falando? Dá certo falar que a resposta? Não sei se não tem nenhum problema falar a resposta. Não, pode Pelo, falar. pelo menos o que eu coloquei, né, no caso aí. Diga. Para mim, o texto deu a entender que ele estava a falar sobre turismo, no caso. Exato. Então, vejam o que o Rosário está colocando aqui. Os textos são 2 textos pequenos, na verdade é um texto, é um pedaço de um texto. O texto completo é um guia turístico da cidade de Salvador, né? Eu retirei uma página desse guia, 2 páginas, na verdade, desse guia, aonde falava sobre esses 2 lugares, o Forte de Santo Antônio e o Museu de Arte da Bahia. Então, esses lugares, o texto está falando sobre eles, mas o tema do texto, o assunto do texto, não é esses lugares. O texto, ele fala sobre turismo. Dentro do assunto turismo, ele trata desses lugares específicos. Então, o assunto do texto é mais geral, é mais amplo. O assunto é falar sobre possibilidades de turismo na cidade de Salvador. Nesse caso, especificamente, a gente tem o texto falando sobre o museu e o forte, mas o assunto do texto como um todo é turismo. Ah, professora, mas e se eu olhar esse texto? Eu não posso achar que é um texto histórico, porque está falando de 2 lugares históricos?
Não, não pode. Por que que não? A diferença de um texto de turismo para um texto histórico, ela se constitui numa série de questões. Primeiro, que é o mais importante para aqui para a gente agora, é que a finalidade e o público-alvo do texto de turismo e do texto histórico são diferentes. Então, o autor que está escrevendo um texto pensando no tema turismo vai falar do Farol da Barra e do Museu de Arte, narrando, desculpa, o que o autor que vai escrever sobre esses dois lugares num texto histórico, ele vai falar sobre esses lugares, narrando a história desses locais. Por que que esses locais são lugares importantes hoje, né, na cidade de Salvador? Qual foi a importância histórica desses lugares para esse povo da Bahia? Então, vai narrar, né, os eventos históricos que aconteceram nesses lugares e assim por diante. A partir do momento que o autor vai falar sobre esses mesmos lugares, mas o tema não é mais a história, o tema é turismo, o tipo de informação que o autor vai inserir nesse texto é diferente. Porque o leitor, que é o público-alvo do texto histórico, ele quer saber toda a história do lugar. E ele precisa saber disso através do texto, porque ele não vai estar lá pessoalmente para ver. Então, o texto tem que descrever tudo isso. O texto com o tema turismo, não. O texto com o tema turismo, ele não vai narrar toda a história em detalhes. Ele vai só citar algum fato histórico mais importante, mas o foco, o objetivo do texto turístico é oferecer aquelas informações que vão servir para o turista. Quer dizer, que dias esses monumentos estão abertos, como que é a visitação, como que se chega a esses lugares, se tem que ou não pagar ingresso. Vocês entendem a diferença? Então, é importante, né? Eu trago sempre essa questão do tema do texto logo no início, porque o tipo de texto ele vai variar de acordo com o tema, né? Porque o tema estabelece para o autor os limites do texto que ele está escrevendo. Então, a partir do momento que o leitor consegue reconhecer o tema do texto, o leitor também consegue fazer uma série de outras interpretações e de avaliações desse texto a partir desse ponto de vista. Então, aqui, o tema do texto é turismo. Deixa eu ver, o Elielton colocou aqui a importância histórica e cultural do Forte de Santo Antônio e Museu da Bahia. O texto em inglês parece descrever de forma sintética, porém eficaz, suas histórias e relevância, enquanto as imagens funcionam como um atrativo, demonstrando a beleza dos mesmos. Sim, Elielton. Tudo que você falou aqui está certo. Porém, eu vou tentar, né, quebrar um pouco aquele paradigma da prova que vocês estão acostumados. Isso é uma resposta que vocês estão acostumados a dar em prova, né? Aquela resposta que parece bonitinha. Mas veja, você não me explicou aqui, apesar de você ter resumido bem aquilo que estava na sua frente, você não me deu o tema. Né? Então, o tema é o turismo. Ok? Deu para entender essa diferença? Deu para sacar o que é o tema? Sim, Pro, sim. Bom, vamos lá.
Aí depois, a finalidade. Então, né, nessa questão do tema, quase todos vocês ficaram muito próximos da resposta, né? Mas aconteceu isso. Tentaram falar demais para dar aquela resposta mais completinha, que é o que vocês estão acostumados a fazer numa prova, e acabaram desviando um pouco do que eu realmente queria, que é essa compreensão do tema específico desse texto. A segunda questão, que é a finalidade, houve alguma confusão para alguns de vocês, não para todos, tá, gente? Então prestem atenção, porque talvez não precise mudar, né, a resposta. Houve alguma confusão para alguns de vocês entre a finalidade do texto e a finalidade desses espaços, o Forte Santo Antônio e o Museu da Bahia. Como assim? Bom, para que serve um museu? Me digam aí. Para se conhecer a história de determinado lugar, sei lá, determinada pessoa, enfim. Então, como Elielton colocou aqui, o museu ele tem esse propósito de mostrar para as pessoas, né, que são um espaço onde as pessoas podem ir conhecer a história de um lugar ou, né, de alguma pessoa, dos personagens históricos que passaram por ali. Então, o museu ou o Forte de Santo Antônio, esses locais, eles têm essa finalidade de preservar a memória e a história, né, dos fatos e acontecimentos passados ali, que tem uma relevância, seja histórica ou cultural, para um povo. Vejam que esse é o objetivo do museu, esse é o objetivo do forte. Então, esse é o objetivo do espaço. Mas aqui, o que eu estou perguntando para vocês é qual é a finalidade do texto. Então, a finalidade do texto turístico a respeito desses lugares não é ensinar a história, não é ensinar a importância cultural desses espaços para a população baiana. Qual é o objetivo do texto? Aí, no caso, professora, seria mostrar os pontos turísticos de Salvador, ou, no caso, né, do estado em si, que é a Bahia, né? Então, o texto, na verdade, quem tem esse papel de resguardar e de ensinar sobre a história, sobre a cultura, são os locais turísticos. O texto turístico, ele tem a finalidade de informar sobre o acesso a esses lugares. Vocês conseguem ver a diferença? Então, aquele texto ali, ele não está ensinando sobre o que aconteceu no Farol da Barra, por que o Farol da Barra é hoje um ponto turístico. Aquele texto ali, ele está dizendo para o turista que horas o farol está aberto, como que faz para visitar, qual é o telefone se precisar pedir informação, como que chega, se precisa pagar ou não, o que tem ali no farol, certo? Então, aqui, nessa segunda questão, o que mais apareceu foi essa dificuldade de separar o que é o lugar do que é o texto, né? Lembrando que o que nos interessa, o assunto do que nós estamos falando é o texto. Então, qual é a finalidade do texto? É informar a respeito
do funcionamento desses pontos turísticos. Não ensinar sobre a história, porque quem ensina sobre a história, quem preserva a história, né, ou qualquer coisa nesse sentido é o local. Então, aqui nessa questão, muitos de vocês fizeram um pouco dessa confusão, assim, de qual é a finalidade do texto e qual é a finalidade do lugar sobre o qual o texto está falando. Então, deem uma olhadinha nas respostas de vocês para ver se não foi isso que aconteceu e tentem fazer bem essa divisão, assim, o que será que realmente é o objetivo desse texto e o que é o objetivo lá do lugar, que não é o nosso texto. A gente está falando daquilo que está ali no papel. É interessante até porque muitos de vocês foram além daquilo que está escrito no texto. Falaram sobre o lugar, né? Mais informações, trouxeram mais informações sobre esses lugares do que o próprio texto trazia. Então, ficou bastante claro para mim que não estava para vocês ainda muito bem dividido isso, né? Aonde que termina o objetivo do texto e aonde que começa o objetivo daquilo sobre o que o texto está falando. Mas vamos ver, espero que agora fique mais claro para vocês, para que vocês possam rever essas respostas. E, por fim, o público-alvo. O público-alvo, vocês todos chegaram muito perto. Mas ainda faltou uma coisinha. E aí, eu quero realmente assim, incitar vocês a pensarem nisso. E mais uma vez, eu acho que se deu essa confusão por conta daquela visão tradicional de prova que vocês têm, né? De querer dar a resposta bonitinha e tal, e acabar escrevendo demais. Porque muitos de vocês colocaram uma resposta super genérica, que se não era, ou muito parecida com ela, que é assim: o público-alvo do texto são turistas, pessoas interessadas na história, estudantes e até mesmo moradores, né? Ou qualquer pessoa interessada na história desses locais. Então, essas respostas, elas não estão erradas, mas elas estão genéricas demais nesse sentido. Se a gente estivesse falando... Só um pouquinho. Desculpa aí, deixa eu apagar um pouquinho. Vamos lá. Desculpa, gente, estou bem gripada. Se a gente estivesse falando, né, de qual é o público-alvo desses lugares, aí sim, uma resposta bem genérica faria sentido. Porque, afinal de contas, quem que pode se interessar por ir nesses pontos turísticos? Bom, os turistas, né, pessoas que estão estudando essa história, que pode ser desde crianças que estudam isso no colégio, até universitários fazendo curso de história, ou qualquer coisa assim. Então, se nós estivéssemos falando do lugar, quem é o público-alvo? Sim, pode ser turista, pode ser estudantes, pode ser não turistas, né? Moradores de Salvador que querem conhecer esses lugares. Pode ser qualquer pessoa, né?
Agora, vamos pensar nesse texto especificamente. E aí eu vou fazer uma pergunta para fazer vocês pensarem nisso. O texto é um texto turístico sobre locais, né, turísticos da cidade de Salvador, ok? Em que língua esse texto está escrito? Em língua inglesa. Está escrito em língua inglesa. Por quê? Realmente seria, né, para pessoas falantes, né, da língua inglesa, mas que, de certa forma, querem conhecer esses espaços, né, ou querem aprender, ter alguma informação sobre esse espaço, o que em português não seria viável para eles, né, devido à língua, no caso. Então, vejam isso que o colega falou. E vamos pensar nisso, né? Qualquer um que fale qualquer língua, inclusive baianos que falam português, brasileiro e que moram em Salvador, podem querer ir no museu. Agora, o autor que escreveu esse texto, ele fez uma escolha. Eu não sei se foi uma escolha porque ele escolheu, ou se porque o chefe dele mandou que ele escrevesse o texto em inglês. Mas em algum momento se tomou a decisão de fazer esse material turístico de Salvador em língua inglesa. Então, será que essa resposta genérica, turistas, estudantes e qualquer pessoa interessada em conhecer a cidade de Salvador, realmente é o público-alvo daquele texto? Acho que é conforme a professora está dizendo, é genérico, mas faltou aí uma especificação. No caso, podem ser turistas, pessoas interessadas em conhecer os locais turísticos, mas que sejam possivelmente falantes de inglês, né? Falantes da língua inglesa, em qualquer nível que seja, né? Seja falante nativo, seja aquele turista que não fala muito bem, mas que fala uma língua que é muito difícil alguém falar no Brasil, então quando vem para o Brasil, está contando com o inglês, que é uma língua mais global para se comunicar, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem essa questão do separar o objeto do texto que está falando sobre o objeto. Então, todo mundo pode querer ir no museu. Agora, quando o autor do texto turístico escolhe escrever aquele texto em língua inglesa, ele não está pensando no baiano que pode querer conhecer o ponto turístico da sua própria cidade ou do seu estado. Ele não está pensando no turista brasileiro ou no estudante de graduação em história brasileiro. Não, ele está pensando especificamente no turista estrangeiro. Concordam? Diga. Nesse caso, é específico para os estrangeiros que falam inglês, é isso? Isso. Isso mesmo. Certo. Isso mesmo. Ok até aqui, gente? Sim. Deu pra... Então, assim, vocês vão ver lá no... Quando vocês entram lá nas questões, vocês vão ver que está sem nota. Eu só dei uma nota. Só teve um que eu já tinha... que eu cheguei a colocar a nota ali pelo sistema mesmo. Os outros não. Então, dá uma conferida ali. Se você não foi aquele um que já está com nota lá, repense as suas respostas, tá? Não é para fazer tudo do zero. Veja as suas respostas e tenta se autocorrigir.
porque a maioria de vocês acertou quase tudo, né? Só ficou alguns detalhes, assim, realmente faltando para as respostas serem mais diretas e mais claras. Né? Porque às vezes a gente tenta fazer uma resposta mais bonitinha, mais bem preparada, e acaba se enrolando. Então, tentem ir lá bem direto ao ponto. E vocês me mandem essas respostas por e-mail. Deixa eu escrever aqui no chat novamente. Será não seria mais fácil aí abrir a própria tarefa, ao abrir novamente uma tarefa? Ele não permite. Eu tentei, o Cigar não permitiu abrir o reenvio. Porque Não, não mas no é... caso seria a mesma atividade, mas que fosse aberta a uma outra, né, no caso. Só que com um prazo aí de validade menor, né? Ou com uma duração menor. Aí todo mundo podia responder novamente no Siga, né? Sem ter que enviar por e-mail. A questão é que o Siga já dá a nota direto. Ah, percebi. Aí o que eu vou fazer? Aí vocês me mandam pelo e-mail, mas assim, não precisa fazer um arquivo, nada. Me manda no corpo do e-mail mesmo só as respostas, tá, gente? Bem, bem direto ao ponto. E aí eu vou entrar lá novamente e vou colocar a avaliação com as respostas que vocês me mandarem pelo e-mail. Tá certo? Quem ainda não tinha respondido, pode ir lá e colocar normal pelo SIGA. Ok? Mas tá fechado já, professora, pela cigarra. Para quem ainda não mandou, É por conta do prazo. não, acho que já tá, acho que ainda está aberto. Era semana Uhum. passada, eu dei um mês para fazer. Deixa eu... Tô entrando aqui para conferir. Por milagre, hoje a internet está boa. Deixa eu conferir. Atividades. Ele está aberto até 15 de dezembro. Então, se alguém ainda não enviou pelo SIGA, ainda pode botar lá. Se não, me manda por e-mail, que aí eu vou lá e só coloco as notas direto de vocês. Ok? Certinho? Certo. Professora, Diga. e como é que a gente vai saber se já foi corrigido ou ainda não? Então, Manuel, se você já enviou e não tem nota, é porque não foi corrigido. Quer dizer, é porque eu corrigi, mas não quis botar a nota, né? Porque eu corrigi todos, só não coloquei a avaliação ainda por causa disso, porque eu achei que muitos de vocês ainda podiam melhorar. Aí eu disse, então eu não vou botar a nota, eu vou dar mais uma chance para eles fazerem antes. Ok? Ok, certo. Então, ficamos por aqui hoje, pessoal. Aí vocês vão ver que na próxima semana, então, a gente vai começar o próximo conteúdo, né? Eu pulei essa semana de hoje, deixei essa aula de hoje para a gente ter essa conversa e para vocês tentarem refazer a atividade. E aí, para a próxima semana, o conteúdo que seria para essa, eu passei para a próxima. Tinha um problema no vídeo da semana que estava lá como sendo para a aula de hoje, estava um link errado, né? Eu acho que na hora de colocar eu me atrapalhei. E alguém aqui da turma me mandou um e-mail perguntando se era mesmo, aí que eu me dei conta, fui lá e troquei. Então, se alguém foi e se deparou com um vídeo sobre o uso do dicionário que não tinha nada a ver com a nossa... com o conteúdo que a gente está vendo,
estava errado mesmo, mas aí agora eu já troquei. E aí, para a próxima semana, já está lá o vídeo certinho da aula da semana que vem. Certo? Mais alguma dúvida? A professora, Diga, fica à vontade. ok.